Boa noite a todos. Quero agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia de estar coordenando essa mesa, que é uma mesa muito interessante pelo tema e porque vamos estar, nossa comissão de doença pulmonar avançada e doenças raras, falando sobre oxigênio. O oxigênio é um assunto que nós temos conversado muito sobre ele. O consenso de oxigenoterapia domiciliar prolongada da SBPT é de 2000, e nós estamos pretendendo atualizá-lo, e também porque o oxigênio está nas manchetes devido à pandemia Covid-19. Então, está nas manchetes por diversas razões, pela hipoxemia silenciosa, pelas formas de uso e, infelizmente, por várias mortes causadas por falta de oxigênio. Então, para iniciar essa jornada, que vai ser bem interessante, com certeza, eu vou convidar a doutora Alicia Zanal Lorenzini Stanzani, que ela é pneumologista do Hospital Regional da Asa Norte, de Brasília, e mestranda de cuidados paliativos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Lícia, muito obrigada. Ela vai falar sobre oxigênio nas doenças avançadas não pulmonares. Doutora Vera, boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando desse encontro virtual da SBPT, mais um ano. Eu vou compartilhar a minha tela e começar a falar um pouquinho, abrindo essa mesa com esse tema da oxigenoterapia nas doenças avançadas não pulmonares. Bom, como a gente sabe, a oxigenoterapia, quando usada principalmente para os pacientes com outras patologias crônicas avançadas, que não as doenças pulmonares, ela vai ter como alvo principalmente o alívio da dispneia refratária. Esse é o alvo principal. E geralmente essa prescrição de oxigênio ela pode ser feita por um médico clínico, por especialistas de outras áreas, e todos os profissionais de saúde temos alguns mitos em relação a isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas dificuldades e esses mitos, né? Que não faz nenhum mal o uso do oxigênio, que a gente, como profissional de saúde, tem que fazer alguma coisa. Então, a paciente é crônico, tem uma doença avançada, o que eu posso fazer? Vou dar oxigênio. Pode haver algum benefício para o paciente e vários profissionais também pensam em não suspender uma prescrição de oxigenoterapia que já tenha sido iniciada. Então, esses são alguns mitos que envolvem essa prescrição e a gente precisa discutir isso com muita atenção, porque, como a doutora Vera bem falou, isso está na manchete dos jornais, né? Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o oxigênio, esse ano de 2020, foi para as notícias, né? Principalmente com a sua falta e causando mortes e preocupação. No meio disso tudo, fica o paciente desesperado, ansioso, sem saber o que fazer e perdido. E eu acho que esse encontro hoje, falando de oxigenoterapia, é muito bem-vindo, porque é um tema que realmente precisa ser discutido, precisa ser conversado. Eu vou falar primeiramente da insuficiência cardíaca, que como doença avançada não pulmonar, talvez seja uma das mais comuns que recebe prescrição de oxigenoterapia. E eu trago aqui duas publicações que são as publicações de maior consenso em relação ao uso de oxigênio
no paciente com insuficiência cardíaca avançada, a recomendação da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2020, e esse estudo, que foi um dos maiores estudos randomizados, controlados, prospectivos, feitos com pacientes com insuficiência cardíaca e o uso de oxigenoterapia, né? E que foi base realmente para essa recomendação. Então, a gente sabe que esses pacientes apresentam muita dispneia, às vezes nem tanta hipoxemia, e essa dispneia, como está mostrado aqui nessa pequena parte aqui do algoritmo da recomendação, é principalmente causada por todas as alterações da circulação cardíaca e da circulação, da função cardíaca e da circulação pulmonar. E esses pacientes com insuficiência cardíaca, eles vão apresentar muito mais frequentemente o sintoma de dispneia, mas não tão frequentemente a hipoxemia. E então, o que fica de recomendação para os pacientes cardiopatas, né? A recomendação é que esse uso seja feito quando o paciente realmente apresente hipoxemia. Para aqueles pacientes sem hipoxemia ou com hipoxemia leve, esse uso não é recomendado. A gente sabe que grande parte desses pacientes apresentam de maneira associada doenças pulmonares e apneia do sono. Dr. Paulo Feitosa vai falar um pouquinho mais à frente sobre a apneia do sono. Então, de uma forma assim muito resumida, quando o paciente tem uma insuficiência cardíaca grave, avançada, e apresenta doença pulmonar ou apneia associada, a recomendação de oxigenoterapia vai ter como base a doença respiratória, e não a doença cardíaca em si. Esse estudo randomizado de 2015, ele mostra que a oxigenoterapia também, ele não consegue mostrar benefício, né, do uso da oxigenoterapia quando se fala em desfechos como melhora da função cardíaca, melhora da tolerância ao exercício e redução dos eventos cardiovasculares. Então, de maneira geral, o uso da oxigenoterapia em pacientes com cardiopatia avançada realmente tem como base principal a presença de hipoxemia. Se o paciente não tiver hipoxemia, buscar outros meios de tratar a dispneia, mas não necessariamente o uso de suplementação de oxigênio. A outra grande questão para os pacientes com doença crônica avançada é o câncer, né? Então, as neoplasias hoje, já uma vasta variedade de neoplasias já se torna uma doença crônica, né? O paciente vive anos, às vezes, tratando a neoplasia. E aqui tem 2 estudos que são a base da recomendação do uso da oxigenoterapia no câncer. Um deles é uma publicação também recente, de 2020, e os estudos, na sua maioria, concluem também, de forma semelhante aos pacientes com cardiopatia avançada, é que esse uso também só é recomendado para pacientes que tenham dispneia e que apresentem hipoxemia. Para pacientes sem hipoxemia, esse uso não é recomendado, ou também com hipoxemia leve, não há nenhum benefício. Também não é recomendado para pacientes que não apresentem dispneia. E para os pacientes com dispneia, que tenham hipoxemia ou com hipoxemia leve, até os casos com hipoxemia leve, se aceita uma decisão individualizada, sabendo que não há impacto do uso da oxigenoterapia na sobrevida desses doentes,
E o médico que acompanha a prescrição de oxigenoterapia nesses casos tem que ter em mente que, caso o paciente não tenha melhora do sintoma da dispneia com o uso do oxigênio, avaliar sim a suspensão dessa prescrição, tá? Então, se não aliviar o sintoma, suspender o uso da oxigenoterapia. Eu trago aqui, por último, esses 2 artigos de revisão publicados aqui em Portugal, de 2019 e de 2020, que revisaram as principais publicações sobre oxigenoterapia na doença avançada, né? E, de uma maneira muito resumida, ele coloca, para além das doenças respiratórias, né, que a gente já sabe não é o objetivo dessa discussão hoje, mas para além das doenças respiratórias, as doenças cardíacas, além da recomendação da hipoxemia, avaliar os pacientes que tenham angina instável, intratável, edema pulmonar refratário com hipertensão pulmonar grave, e os pacientes com uma neoplasia avançada que têm hipoxemia, porque se o paciente não tiver dispneia, não tiver queixa de dispneia e não tiver hipoxemia, não é recomendado o uso, e que tenham uma esperança de vida menor que 6 meses. Por quê? Se esse paciente tiver uma esperança de vida maior que 6 meses, talvez seja melhor uma outra opção terapêutica se o foco é o alívio da dispneia. E, mais uma vez, lembrando, terminando esse tema, que a decisão, ela além da recomendação, além daquilo que é prescrito, que é recomendado, a gente tem que individualizar muito bem essa decisão. Então, sempre avaliar o doente em relação à sua pessoa, à sua dignidade, à sua autonomia. E pensar o que é significativo para aquele paciente em relação ao uso da oxigenoterapia. Obrigada, doutora Vera, e fico à disposição. Doutora Vera, acho que o seu microfone está mutado. Muito obrigada, Alicia, pela ótima apresentação, e muito importante, porque em vários locais são os pneumologistas que liberam o oxigênio, então é importante saber todas essas indicações. Eu ia pedir para todos que estão nos assistindo que enviem as questões, existe o ícone aí, já temos algumas que daqui a pouco nós vamos começar a responder. Então, agora quem vai estar falando é a Karime Nadaf de Mello Schettini. A Karime é pneumologista da Prefeitura Municipal de Cuiabá e também é pneumologista no Hospital Universitário Júlio Miller e também é chefe da unidade de clínica médica desse mesmo hospital. A Karime vai falar com a gente sobre oxigênio e viagens aéreas. Obrigada, Karime. Eu que agradeço. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui. Obrigada, Vera, obrigada à Sociedade Brasileira de Pneumologia. A gente vai falar de 2 coisas bem interessantes, que é o oxigênio e viagem, né? Não tem nada melhor, ainda mais em tempos que estamos restritos aí com relação à Covid. A gente vai falar de 2 coisas bem interessantes, que é o oxigênio e voo, né? A facilitação do acesso a lugares pela aeronave é uma coisa que até os pacientes usuários de oxigênio preferem, e com certeza a gente precisa deixá-los aptos, tanto da parte médica quanto das empresas aéreas, para poder acessar esse tipo de transporte, né? É mais barato, menos tempo, os aviões têm muita autonomia hoje em dia, 14 horas sem parada, né? As cabines são pressurizadas, então uma altitude de 8.000 pés
ela pressuriza como se a gente tivesse a 2.438 metros, chegando aí principalmente em voos intercontinentais a mais de 10 mil pés, 3.048 metros, né? O risco de voo para a saúde é sempre pequeno, então a gente tem pouca emergência médica relacionada às viagens aéreas, uma por 604 voos para 30 mil passageiros, com 12% só de emergências relacionadas ao sistema respiratório nos voos, né? E os pacientes DPOCs, asmáticos graves, das doenças intersticiais, os bronquiectásicos, que são usuários de oxigênio, ou pacientes limítrofes, né? Que em alguma avaliação a gente acha necessário suplementar durante o voo, é desses pacientes que a gente vai conversar hoje. Então, a gente sabe que voar traz um fenômeno hipoxêmico para todos, inclusive para nós que somos saudáveis ou achamos que somos, né? Então, essa baixa pressão barométrica reduz a tensão de oxigênio e, consequentemente, reduz essa PO2. Então, normalmente, ao nível do mar, a gente tem 13 de pressão a 8 mil pés, isso gera mais ou menos 7,3, né? Em pessoas saudáveis, isso vai ter uma queda mais ou menos de 3 a 4% de saturação. Então, pacientes com saturação normal, a gente vai manter essa saturação acima de 90%. A gente tem que pensar nos nossos pacientes que a gente vai liberar para um voo, se isso realmente vai ficar acima de 90%, ou se a gente vai sugerir, mesmo os pacientes que não são usuários de oxigênio, a suplementação durante um voo. A gente sabe, principalmente nesses pacientes respiratórios, que colocá-los em ambientes que podem exacerbar os mecanismos compensatórios, então pacientes DPOCs que são consumidos, que têm musculatura desgastada, os fenômenos já da hipoxemia que ele vai estar exposto no ar vão aumentar mais, às vezes, a sensação de dispneia desse paciente, o cansaço, porque normalmente a gente já tem um incremento de frequência respiratória, débito cardíaco, frequência cardíaca, né? E isso pode trazer sintomas para o nosso doente. Além disso, nos pacientes que são muito hiperresponsivos, aquele ar pouco umidificado da aeronave também aumenta, irritação de olhos, nariz, vias aéreas superiores e inferiores também, né, permitindo uma piora de reativação. Então, com esse paciente, esse paciente é o nosso paciente do beabá, do nosso consultório, do nosso ambulatório público, né, que são os pacientes que possuem patologia pulmonar, e como é que a gente vai avaliar esse paciente para liberá-lo para uma viagem aérea. A primeira coisa é que a gente precisa programar. Então, tanto aqui tem um último trabalho publicado em 2009 na Brief, a gente precisa programar viagens a longo prazo para esse paciente, porque aqui ou em qualquer lugar do mundo é extremamente burocrático. E, além disso, a gente precisa colocar o nosso paciente para voar com bastante segurança. Então, esses pacientes limítrofes, então, pacientes que têm IVF1 menor que 1,5 litro, menor que 30%, eles têm já uma predileção à suplementação. Então, o paciente aguenta muito bem aqui a nível do mar, mas quando vai subir, vai ganhar altitude, esse paciente vai precisar de suplementação durante o voo, né? Paciente que tem uma PO2 acima de 70, saturando mais que 95%, quando está ali sentadinho na tua frente, esse é um paciente que não precisa de avaliação nenhuma, ele está liberado, ele é apto a voar, né? Há pacientes também que a gente pode avaliar através do teste de caminhada de 6 minutos, né? Esse paciente que satura acima de 95% em repouso e 84% pós-teste, ele está apto a voar também. Agora, se esse paciente satura abaixo de 84%, no teste de caminhada, é um paciente que a gente precisa já pensar em suplementar durante o voo. Lembrando que isso é segurança do teu paciente, segurança da equipe que está voando com ele, do acompanhante dele, né? Toda a equipe aérea vai se sentir segura tendo um doente dentro do voo. E a gente tem também muitos trabalhos, principalmente DPOC. O DPOC realmente é a patologia mais estudada e mais descrita na literatura com relação a essa avaliação pré-voo. A gente tem um teste de hipóxia que a gente faz nesses pacientes limítrofes com saturação entre 92 e 95. O que ele simula? Ele simula essa pressão que ele vai estar exposto a 2.488 metros, que é a pressurização da cabine. Nessa pressurização, a gente tem uma oferta de uma FO2 de 15%. Então, esse paciente, ele faz o teste com uma máscara, uma full face, inalando essa mistura de gases com oxigênio a 15% durante 20 minutos, e ele
é coletado uma gasometria arterial dele, se ele tiver uma PO2 acima de 50, uma saturação acima de 85, ele está liberado para voar sem suplementação. Agora, se ele falhar no teste, é o paciente que a gente indica a suplementação de oxigênio, né? Então, paciente voando com uma PO2 maior que 50%, uma saturação maior que 85, menor que 50, menor que 85, esse paciente tem que suplementar oxigênio durante o voo. Essa suplementação é feita nas aeronaves de 2 formatos, ou através de concentradores portáteis, que a maioria, principalmente no Brasil e no mundo inteiro, a maioria das empresas aéreas, elas liberam o concentrador portátil do doente, que é de uso dele e responsabilidade dele, ou algumas companhias ofertam oxigênio para compra, que também não é nada fácil de acessar. Essa oferta, ela gira em torno de 2 a 5 litros por minuto nessas aeronaves. Se esse paciente a nível do mar precisa que mais do que 4 litros por minuto, ele está inapto a uma viagem pela aviação civil. Tá? Então, se é um paciente que na tua frente ele já está precisando de 7, 8 litros, não dá para liberar ele para voar pela TAM, pela Gol ou pela Azul aqui no Brasil ou em qualquer companhia. Eu fiz uma vasta busca e eu vou dizer que inclusive na literatura, os pacientes se esbarram em muita burocracia e vou te dizer que no Brasil não é diferente, a gente não consegue fugir dele. Eu fui e voltei várias vezes do aeroporto, eu tenho foto de ligação de mais de 60 minutos no telefone com a companhia aérea, tentando entender o que esse pobre desse paciente passa até ele conseguir a liberação da empresa aérea para poder voar. Mesmo o médico tendo atestado que ele está apto a voar, a liberação é extremamente burocrática. A Gol é a única empresa aérea no Brasil que fornece oxigênio para você comprar, tá? Então, ele tem um cilindro dentro da aeronave, a gente consegue ver ali no cantinho da apresentação. Esse cilindro fica no banco de trás. Essa poltrona do banco de trás, ela fica inutilizada, então você paga 20% desse assento traseiro. Além do teu assento, que você tem desconto, você paga no traseiro e vai pagar desconto no teu acompanhante também, porque quem voa com oxigênio precisa voar acompanhado. Então, esses pacientes, eles precisam apresentar um documento, que é o MEDIF, principalmente os nossos respiratórios, porque eles não são pacientes lineares. O FREMEC é como se fosse uma carteirinha de, eu sou diabético, voo e a minha doença é compensada. As doenças respiratórias a gente não consegue ter essa segurança de estabilidade. Então, esse relatório ele tem que ter 72 horas úteis do voo, tá? Você precisa entregar antes, ele tem mais o relatório médico, uma gasometria arterial e mais o hemograma, ele precisa ser entregue com esse tempo hábil para eles avaliarem para te liberar para o voo. A oferta do oxigênio pela empresa é apenas a bordo, então até chegar à aeronave, se o paciente precisa suplementar, isso é um problema dele, e depois quando ele desembarca também. Ele pode ofertar nesse cilindro até 8 litros, a um custo de R$900, a passagem, R$900, mais 20% da poltrona do lado e mais 20% da poltrona do teu lado, que vai o teu acompanhante. Então, vocês imaginam quanto custa isso, né? E ele também oferece, a Gol oferece o embarque com o teu concentrador portátil, né? Você vai ligar, ele funciona como uma bagagem de mão. Esse assento sempre tem que ser da janela, para quem viaja com concentrador portátil, não pode ser nem nas primeiras fileiras e nem nas saídas de emergência, tá? Onde que ele é acomodado? Ele pode ser acomodado no bagageiro ou abaixo da sua poltrona. As baterias, elas têm que estar em perfeito estado, então baterias que estão descascadas, que estão enferrujadas, não entram no voo e não são liberadas, porque eles avaliam toda a parte de inspeção da bateria e também você precisa andar e entregar o teu manual, né? E precisa ter uma duração, essas baterias precisam estar carregadas porque elas precisam durar mais que 150% do tempo hábil de voo, se alguma intercorrência acontecer, para você não ficar sem oxigênio. Então, você envia, se você levar o seu concentrador portátil, tá aí os concentradores que são habilitados pela Gol para voar, tá? E ele precisa ser entregue todo o MEDIF 48 horas antes para avaliação e liberação da empresa aérea.
A Azul não oferta oxigênio para compra. A viagem é só com o teu concentrador portátil, tá? Precisa entregar o Medif feito pelo teu médico, o manual do teu concentrador portátil 72 horas antes da viagem. Eles têm 48 horas para te responder e vale 30 dias a contar da resposta da Azul, essa liberação para você voar. E o Fremec, ele é daqueles pacientes que têm alteração fixa, então visual, auditiva, de saúde, de locomoção, ou uma doença crônica estável. Não é o nosso caso dos nossos doentes respiratórios, tá? E o envio desse Medif é pelo site da Azul, um pouquinho menos burocrático. São a lista de concentradores portáteis que são permitidos. Lembrando, pessoal, que o concentrador portátil, a gente tem uma grande dificuldade ainda de acesso aqui no nosso país, que é o custo. Então, custa quase um carro ter um concentrador portátil. A Latam tem um programa interessante que é de passagens para tratamento médico, para facilitar tratamento médico de pacientes que moram em locais com recursos escassos. Então, eles ofertam um bilhete cortesia. Você preenche esse formulário, o Medif, a comprovação da consulta, o relatório médico e os documentos. E, às vezes, esses nossos pacientes que são muito restritos com relação ao acesso, conseguem acessar uma consulta. Não dispõe também de oxigênio e é permitido concentradores portáteis, tá? Na reserva tem que ter a marca e o modelo, enviar o Medif 48 horas antes, bateria suficiente também 150% do tempo prolongado. E ele não disponibiliza nem por telefone, nem por site, nem pessoalmente a lista da marca dos concentradores liberados pela Latam. Eu só deixei aí na tela o tanto que é burocrático o Medif que a gente preenche toda vez que o paciente voa. E eu queria abordar, principalmente em tempos de Covid, o nosso transporte aeromédico, para esses pacientes que precisam de uma concentração maior de oxigênio, ou estão entubados, né? Principalmente no Covid, a gente viu isso, um dos serviços médicos que mais cresceram, na verdade, foi o transporte aeromédico, né? Eu achei interessante que eu fui conversar com a empresa aérea aqui no Mato Grosso que faz esse tipo de serviço, e eles diminuíram na pandemia apenas os voos agora em fevereiro e março, diminuíram porque como não tinha vaga em outros estados, eles estavam estacionados porque eles não tinham para onde levar os pacientes. Então, a gente geralmente tem dois tipos de aeronave que faz, que é o jato e os turbohélices também fazem, né? Tem uma diferença de custo grande entre um e outro, então uma viagem de turbohélice está em torno de R$49 mil, mais ou menos, no Brasil, e o a jato, que se diminui bastante o tempo de voo, mais ou menos próximo a R$80 mil, tá? Então, a equipe é médico, enfermeiro, piloto, copiloto, tem todo o apoio terrestre, então o paciente sai do hospital ou da casa dele, essa equipe que vai buscar e essa equipe que entrega o paciente no destino, que é o hospital. Todas essas aeronaves são equipadas com maca, bomba, material para acesso venoso, medicação, ventilador e materiais para emergência. O que a gente precisa fazer aqui é discutir muito no Brasil, a gente como sociedade brasileira de pneumologia, como pneumologista, a gente precisa sentar com as empresas, negociar e conseguir definir menos burocracia e mais acesso para o nosso paciente. É isso, obrigada. Obrigada, Karime. Esse tema realmente é muito interessante e faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que eu vou colocar algumas questões que enviaram para a Alicia. A Ana Paula Pedro, ela pergunta se um indivíduo que não tem hipoxemia na neoplasia avançada, saturando 92 em repouso e 89 no esforço, se deve ser indicado oxigênio. Então, doutora Vera, na neoplasia avançada, o critério... Ele pesa muito mais para o sintoma da dispneia do que para a hipoxemia nesses casos desses pacientes, porque aquele paciente que não tem dispneia, que tem um quadro de neoplasia avançada, mesmo que ele tenha hipoxemia,
os estudos mostram que não há benefício em tratar essa hipoxemia quando o paciente não tem dispneia, entendeu? Então, assim, no caso da neoplasia, não há melhora em nenhum desfecho da neoplasia avançada, revertendo a hipoxemia desses pacientes. Então, assim, quando tem dispneia, a gente tem que buscar o melhor tratamento para a dispneia, né? Se o paciente tiver hipoxemia, a reversão da hipoxemia pode ajudar em alguns casos. Agora, quando o paciente tem dispneia, e quando ele tem dispneia e ele não tem hipoxemia, não adianta dar oxigênio também por outro lado, porque tem que buscar, por exemplo, o uso de opioide e outros meios para tratar essa dispneia do paciente. Agora, reverter hipoxemia no paciente com neoplasia não tem benefício. Certo. Liz, o Nassir pergunta sobre o tempo de uso em doenças não pulmonares. Isso também é muito variável, né? Mas a maioria, sim, a gente está falando aqui de doença avançada, né? No caso das doenças avançadas, a gente pensa que essas doenças elas não vão reverter para um quadro de melhora, vamos dizer assim, né? Então, dificilmente esses pacientes vão melhorar a sua condição clínica. Então, quando a gente prescreve oxigenoterapia para esses pacientes, essa oxigenoterapia, na maioria das vezes, vai ser mantida até a morte do doente, né? Então, por isso que é muito importante a decisão de prescrever o oxigênio, porque muitas vezes esses pacientes vão ficar com oxigenoterapia até o fim da vida. E lembrando que a oxigenoterapia limita a comunicação, limita a mobilidade do doente, né? Limita uma série de coisas que, como eu falei no final da apresentação, a gente tem que ver, além do doente, a pessoa, né? Tem que ser bem avaliado. E, por último, Lícia, a Selma Esquassone e o Carlos Viegas, eles colocam a seguinte questão: num paciente que tem hipoxemia leve, 55 a 59 de saturação em repouso, se eles devem ser avaliados durante o sono, independente ou não de ter uma síndrome da apneia obstrutiva do sono. Sim, e essa avaliação da hipoxemia noturna, acho que o Paulo vai falar mais sobre isso à frente, mas a avaliação da hipoxemia noturna, ela ajuda a decidir principalmente nessa zona de penumbra da hipoxemia leve, né? Porque essa faixa dos 55 aos 59 milímetros de mercúrio de PaO2 é uma faixa que os estudos não conseguem comprovar um benefício, né, muito claramente nessa faixa de hipoxemia leve. Então, talvez a presença de hipertensão pulmonar, de hipoxemia noturna, sejam fatores que possam ajudar nessa decisão. Tá ótimo. Obrigada, Alicia. Vamos continuar agora. A Carolina Salim Gonçalves Freitas, que é pneumologista da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do AC Camargo, e também é doutora em pneumologia pela USP, vai estar conversando sobre oxigênio e pós-Covid. Obrigada, Carolina. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade. Vou falar um pouquinho, então, da oxigenoterapia no COVID, no paciente pós-COVID, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto. Vamos lá. Vou conversar um pouquinho sobre o assunto do momento, a coisa que a gente mais tem ouvido falar, que é COVID. Vou focar bastante no tema, né, que é a oxigenoterapia domiciliar. Fazendo um apanhado aí de estudos, a gente está sendo invadido por uma grande quantidade de estudos, né, no COVID.
né, no meio dessa pandemia. Mas é interessante a gente notar que o uso de oxigênio no paciente pós-alta ou oxigenoterapia domiciliar no COVID, a gente não acha tanta fonte assim, principalmente fonte confiável, né? O que a gente sabe é que, normalmente, o perfil do paciente que sai de uma internação de um COVID mais grave, são os pacientes que evoluem com hipoxemia persistente, normalmente mais de 50 anos, sexo masculino, pacientes que têm outras comorbidades, né? Então, na verdade, o uso de oxigênio, ele acompanha todos os outros fatores de mau prognósticos que a gente já conhece, né? Do paciente que evolui com a infecção por coronavírus. E o que acontece? Normalmente, esses pacientes têm um atraso na alta hospitalar por causa da hipoxemia persistente, né? Pela dependência maior de oxigênio. E é uma coisa importante a gente tentar entender, quando a gente lida diretamente com esses pacientes com COVID mais grave, é difícil a gente entender o que é a dispneia pós-COVID, o que é a fadiga, que a gente sabe que o COVID dá perda de massa muscular, dá essa fadiga, né, depois ao longo da doença, o que às vezes a gente chama de COVID longa ou a síndrome pós-COVID, e o que é a hipoxemia propriamente dita e do que são os sintomas da hipoxemia mesmo, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio aí nos pacientes que são internados há mais tempo, diferenciar dos sintomas, né? O que é dispneia, o que é fadiga e o que é hipoxemia. E eu acho que é importante a gente voltar nesse assunto, né? A gente falar nesse assunto, porque eu acho que é o dia a dia de vários pneumologistas atualmente. O que a gente tem? Esse é um estudo grande, com 300 pacientes, né? Num hospital em Atlanta. Cerca de 24 pacientes receberam alta com alguma assistência domiciliar, desses 13% recebendo oxigenoterapia, né? E é importante ressaltar a necessidade de segmento desses pacientes, e eu acho que é uma grande dificuldade quem trabalha nos serviços públicos, ou mesmo quem trabalha nos grandes centros, em hospitais de ponta, essa necessidade de segmento, ela é importante, mas às vezes falta mão de obra, né? Falta médico para poder avaliar esses pacientes no pós-alta. Mas é importante lembrar que vários desses pacientes saem precisando de assistência pós-alta, inclusive oxigênio, e eles precisam de segmento, né? Aqui é interessante, é um estudo de uma revista direcionada para medicina de família, né? Que sugere algum tratamento já domiciliar, quando que o paciente pode usar o oxigênio e ter esse suporte, né, domiciliar com mais segurança. E é importante eu mostrei aqui, eu acho que é a figura principal desse estudo, ele mostrando que o foco, ele é muito prático, né? Esse aí, né, por ser no meio de uma pandemia, um foco num paciente com menor complexidade, você tentar manter o paciente em casa com oxigênio, e o ponto aí foi a saturação abaixo de 93. E aí você faz a tipulação, né, que aí você vai tentando aumentar, assim, quanto a melhor nível de oxigênio que ele consegue manter essa saturação, e aí vocês podem ver que ele vai descendo no fluxograma. Se o paciente consegue ficar estável, com uma saturação acima de 93, confortável, você consegue dar alta para esse paciente com oxigênio. Mas é importante falar que esse estudo ele tem muito o controle por telemedicina e telefônico para ter o controle desse paciente, que eu acho que às vezes é um grande problema aqui no país. Você dá alta para esses pacientes com oxigênio, como você vai conseguir fazer esse segmento? Então, aqui era uma sugestão de uso de oxigênio para paciente em casa, usando gasometria arterial e a oximetria que a gente faz normalmente não invasiva. Então, assim, a gente tem pouco dado para a gente realmente usar a oxigenoterapia com segurança para esses pacientes. No Brasil, a gente tem poucos dados, né? E, apesar de ser um dos países que mais, acho que até agora, tirando a Índia, que está também um grande problema atualmente, a gente teve um volume muito alto de internação, principalmente agora nesse último mês de março, abril. Eu vou trazer a nossa experiência do Hospital da Polícia Militar. Até agora foram 1.454 internações de Covid, desde março de 2020, 182 óbitos e 32 altas com oxigênio. Como vocês podem ver, apesar da gente não ter tão fácil esse serviço de oxigênio para casa, a gente precisou pouco, né? Poucos pacientes foram para casa usando oxigênio, né? E como é que a gente usou, assim, nosso dia a dia, quando é que a gente indicava para esses pacientes? O ideal é manter a saturação entre 90 e 94,
o paciente com uma frequência respiratória mais baixa, na gasometria com um pH estável, evitar a hiperóxia. Isso eu insistia muito, porque a gente tem médicos não pneumologistas também atuando no COVID. Então, é uma preocupação que, às vezes, o médico não pneumologista quer deixar o paciente saturando 98 o tempo inteiro. Então, era uma preocupação nossa, o tempo inteiro falar, não precisa saturar 98. Então, o uso racional de oxigênio é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, né? Então, evitar a hiperóxia, o uso racional do oxigênio. Lembrar que tem muitos pacientes que internam por COVID, mas que muitas vezes já tinha indicação de oxigenoterapia pré-COVID. Então, tem que tomar muito cuidado das comorbidades prévias desse paciente. Então, paciente com apneia do sono grave, paciente com hipoventilação da obesidade ou com doenças prévias pulmonares não diagnosticadas. Então, a gente tem visto isso muito também. Tem que saber diferenciar o que é realmente do COVID, o que seria uma comorbidade não diagnosticada previamente. Lembrar sempre de afastar as complicações pós-COVID, PEP, infecção secundária, uma fibrose pulmonar, lembrando que a gente pode ter uma doença intersticial prévia piorada no COVID, então tudo isso tem que estar na nossa cabeça para a gente, na hora que for tentar dar alta para esse paciente com hipoxemia persistente, lembrar de todo esse leque aí de complicações pós-COVID. E lembrar, acho que isso também é um outro problema, não só acho que da minha realidade, como de vários serviços públicos, o paciente com oxigenoterapia, o ideal é ele receber alta com reabilitação. A gente sabe que a reabilitação ela é muito importante para esses pacientes. Perda de massa muscular, fadiga, queda, né, na capacidade pulmonar, dependendo de oxigênio. Então, você, quando for prescrever oxigenoterapia domiciliar para esses pacientes, lembrar também de, se possível, encaminhar para reabilitação, né? Aqui, o que a gente tem feito no dia a dia, a gente manda para alta hospitalar com oxigênio os pacientes clinicamente estáveis, sem esforço respiratório, com menos de 3 litros por minuto. Pacientes que estão mantendo a saturação abaixo de 92 são os pacientes que a gente sempre pergunta, e são bem, né, se conseguem dar alta para esses pacientes com oxigênio, com a gasometria arterial, que a gente vê que tem um PO2 abaixo de 60, uma saturação abaixo de 92. Então, são esses pacientes, na prática, que a gente tem dado alta com oxigenoterapia domiciliar. Aqui em São Paulo, a gente está falando para o Brasil inteiro, né? Aqui em São Paulo, a gente teve uma fase muito difícil de conseguir oxigenoterapia domiciliar, tanto na rede pública até quanto na particular. Agora está um pouco melhor, a gente está conseguindo oferecer isso para o paciente com um pouco, né, mais facilidade. E eu acho que é importante a gente discutir sobre isso, porque é isso que eu vou falar novamente, o uso racional de oxigênio. Então, a gente vê pacientes usando oxigênio mesmo sem precisar, e, como foi falado desde o início, né, da nosso debate, da nossa conversa, o oxigênio está na moda. Então, tem sido falado isso muito nos jornais, em revistas, todo mundo quer saber, todo mundo quer estudar um pouco de oxigênio, do uso de oxigênio, e é importante, eu acho que nós, como pneumologistas, e como estamos lidando com vários médicos de outras especialidades, eu acho que é o nosso papel justamente trazer essa questão, né, do uso racional, de evitar a hiperóxia, explicar que não é só o oxigênio, tem toda uma reabilitação, uma pesquisa de complicações pós-Covid que deve ser feita também, e eu acho que é importante a gente trazer esse debate aqui, eu quero ouvir os colegas, porque é aquilo, né? O meme do que a gente vê do Covid. Quem não tem dúvida, quem tem muita certeza de Covid é porque está estudando pouco, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais dúvidas vão surgindo. Então, por isso que eu acho que é interessante a gente abrir isso para debate, entender a experiência dos outros colegas, porque a gente tem que entender que o nosso país hoje, ele é um criador de dados, né? Porque a gente está com um número alto de internações por Covid, a gente tem uma variante própria, né? E se a gente não trocar ideias, se a gente não ter essa experiência, não ter vergonha de trocar experiências, a gente não vai conseguir avançar. E lembrar, então, da questão do segmento, como eu tinha falado previamente, lembrar sempre da medida de oximetria domiciliar, esses pacientes têm que fazer essas medidas de oximetria, eles têm que ser orientados, normalmente a gente indica o paciente 3 vezes ao dia, contato telefônico semanal é uma coisa que a gente consegue fazer aqui, e alguns pacientes mais graves a gente consegue até fazer o contato telefônico diário, mas o semanal é o mínimo para todos os pacientes que saem de alta aqui do nosso hospital, e esse paciente tem que sair no segmento ambulatorial, ele tem que ser encaminhado, tem que ser muito bem orientado.
A gente tem que lembrar que são pacientes que nunca tiveram, a maioria, né, problemas pulmonares, eles não têm essa vivência de paciente grave, como às vezes o paciente paliativo ou o paciente DPOC já tem. Então, tem que lembrar de todo esse segmento e não só dar alta para esse paciente com oxigênio e deixar ele sem orientações. Isso é muito importante. E é isso. Obrigada, Carolina. Excelente apresentação e muito oportuna. Eu acho que a gente, acabando as apresentações, vai conversar bastante sobre isso. Agora, quem vai falar é o Paulo Henrique Ramos Feitosa. Ele é pneumologista da Unidade de Pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, e supervisor da residência médica nesse mesmo hospital. O Paulo vai falar para a gente sobre oxigênio em situações especiais. Muito obrigada, Paulo. Obrigado a vocês, boa noite a todos. Obrigado, Vera. É um prazer estar aqui com vocês. Compartilhei, minha aula está apresentando aí bem. Gente, eu vou falar sobre situações especiais da oxigenoterapia prolongada e aproveitar algumas coisas que são importantes e a gente não pode deixar de falar. E essas duas situações especiais escolhidas são sono e exercício, mas a gente vai colocar outras coisas também que são aí importantes e no aula de oxigenoterapia a gente não pode deixar passar em branco porque são coisas da prática clínica e que a gente precisa não esquecer. A gente fazendo aqui uma rápida revisão sobre a respiração durante o sono, e isso é fundamental, a gente tem durante o sono uma diminuição da sensibilidade da regulação central do sono. E isso aumenta com o aprofundamento do sono, chegando ao clímax do sono REM. É aí onde a gente tem, digamos assim, o pior padrão respiratório. E a gente tem uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição do volume minuto, um aumento discreto da PaCO2 e uma diminuição discreta da PO2. Mas isso, para quem tem uma hipoxemia grave, passa a ser uma coisa bastante importante. Então, assim como a gente entra no avião e diminui a PO2, durante o sono existe uma queda fisiológica, tá certo, da nossa PO2. A gente, durante o sono, a gente perde, a gente relaxa, a gente perde o papel destes 3 músculos que são muito importantes para deixar a língua no seu local ideal, e isso fisiologicamente aumenta a resistência de viagem superior. Quando a gente ronca ou tem a apneia do sono, essa resistência pode passar de 10 vezes, né? E é muito importante lembrar que no sono REM, que é onde a gente tem uma letargia muscular muito importante, fica apenas o diafragma e os músculos oculares, né? Você tem uma atonia muscular importante, inclusive do gradil costal, que termina fazendo falta para quem já tem falta. Então, quando você é portador de DPOC, principalmente o DPOC grave, o DPOC que tem um componente importante da mecânica respiratória, você tem uma desvantagem mecânica do diafragma, você tem uma nutrição também comprometida, o trabalho respiratório, o trabalho muscular respiratório, ele termina levando uma carga excessiva, e a gente repousa a musculatura acessória, e existe uma quantidade grande de pacientes graves, tá, que precisam da musculatura acessória e durante o sono eles vão perder. E mais uma vez a gente mostrando que isso piora com o aprofundamento do sono, tá certo? Chegando ao seu ápice no sono REM. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses pacientes, né? A gente tem uma hipoxemia relacionada ao sono, a gente tem um número de pacientes portadores de DPOC, graves ou não, mas o grave a gente tem que ter um pouco mais de preocupação, principalmente os pacientes que ou têm hipoxemia grave ou estão encostando nessa hipoxemia grave, porque a gente tem uma associação importante, tá certo, entre a apneia do sono, e a apneia do sono tem um risco também com a idade. Esses pacientes portadores de DPOC, eles são mais velhos, tá?
A gente pode ter apneia central, a gente pode ter HERA. Existe um número grande de pacientes que têm hipoxemia grave que terminam hipoventilando durante o sono. A fadiga e a sonolência diurna são coisas importantes que a gente precisa entender, né? E 40% desses pacientes têm algum problema durante o sono e a gente precisa, ter essa atenção. Isso é uma questão realmente de atenção. O que acontece, geralmente, quando a gente tem um paciente, o paciente entra num programa de oxigenoterapia domiciliar prolongada, a gente aumenta 1 litro para ele durante o sono. Então, se ele usa durante o dia 2 litros, durante o sono, ele passaria a usar 3 litros. Isso é uma coisa mais ou menos tácita, com poucos estudos, mas acontece no mundo inteiro, não é? 30% dos portadores de hipoxemias não graves se saturam durante o sono. E isso é muito importante, gente. A polissonografia, ela tem uma importância grande, porque além dela entender o que é que pode estar acontecendo coadjuvantemente a um DPLC grave, a uma fibrose pulmonar grave, se esse paciente tem apneia do sono ou não, né? Como é o comportamento do oxigênio desse paciente durante o sono. Isso é muito importante, inclusive, como um fator preditivo de gravidade. Quanto mais o paciente satura durante o sono, mesmo que ele não tenha nenhuma doença respiratória do sono, aquilo significa que a doença dele é mais grave. Hoje, como indicação absoluta, a gente tem o corpo pulmonale, a insuficiência ventricular direita, né, e a eritrocitose, mas é muito importante, isso é fundamental, a gente sempre precisa pensar nesses pacientes graves em realizar polissonografia. Muito importante isso. Na oxigenoterapia domiciliar, a gente tem vários pontos importantes, né? Ela não melhora só o tempo de vida, mas ela melhora muito a qualidade de vida. Isso é fundamental, né? E agregar isso ao sono faz uma diferença muito grande. A gente precisa ter o cuidado que esses pacientes precisam ter avaliações seriadas. Ele precisa, se ele partir do hospital, ele precisa ter avaliação até um pouco inicialmente mais frequente, porque isso é muito caro, os programas são muito caros, e até para os países ricos, tá certo? Existem problemas de financiamento desses programas. Os 2 estudos clássicos que mostraram que aumentava a sobrevida desses pacientes são estudos antigos, eles ficaram muito tácitos, né? Desde então a gente faz e nós não paramos. Então, nesses 2 estudos já mostraram que quem tem a necessidade, quem tem hipoxemia grave, vale muito a pena você fazer oxigenoterapia prolongada, e também quem não tem, não necessita se fazer, né? A gente pode ver, esses estudos são antigos, conhecidos por todos, mas são estudos de 1980, 1981, né? E eles ficaram tácitos para a gente. Existem uma série de benefícios envolvidos, o prolongamento da vida é uma delas, mas olha, melhorar a sobrevida, qualidade de vida, morbidade cardiovascular, melhorar a depressão, melhorar a capacidade de exercício, melhorar a frequência de internação, faz toda a diferença em se poder fazer oxigenoterapia domiciliar prolongada para esses pacientes, né? As situações especiais que a gente colocou, elas precisam ter realmente uma atenção especial, e aí a gente está falando de sono e de exercício também, porque isso faz indicação. Essas indicações são as indicações clássicas de se usar oxigênio. Eu coloquei porque a gente podia não ter falado, e isso é importante. Aqui eu quero falar de uma coisa que é extremamente importante: educar pacientes de método de terapia e questões de segurança. Isso a gente não pode deixar de falar. Todos esses pacientes que vão usar oxigenoterapia domiciliar prolongada precisam sofrer educação em saúde nesse aspecto, porque existem efeitos colaterais, quem trabalha com isso sabe, e de vez em quando a gente se depara com isso, não é? Então, as questões importantes: hipoxemia grave, pacientes que saem de alta precisam de reavaliação, a gasometria é um exame absolutamente necessário, tá certo? E a gente precisa, para ter essa prescrição, uma referência ambulatorial para que esses pacientes sejam acompanhados. Existem fatores adversos que a gente precisa entender quando a gente... Não é uma coisa
que é absolutamente inocente, né? A gente sabe disso, mas os pacientes todos merecem usar, merecem melhorar sua qualidade de vida, merecem sair dessa prisão que é a hipoxemia grave. Desses efeitos adversos, a gente fala muito das questões das queimaduras faciais, das queimaduras de vias superiores, né? E a gente tem que ter cuidado com essa questão. Então, cuidado com exposição à chama, isso faz parte da educação. E de vez em quando a gente vê paciente, existem pacientes, por exemplo, aqui no Distrito Federal, né, 8 pacientes que estão no nosso programa e são fumantes, e a gente tem que ter uma atenção especial, tá certo? Então, a gente precisa fazer esse tipo de educação para que evitar esses efeitos colaterais de queimaduras, né? Então, não fumar enquanto usa oxigênio, manter o oxigênio em pelo menos 2 metros, longe de qualquer suspeita de faísca, cuidado com a exposição à faísca, tá certo? E também cuidado com os cigarros eletrônicos. Aí é um exemplo de pacientes de queimaduras, de pessoas que usavam oxigenoterapia domiciliar prolongada, né? E por algum motivo tiveram esses problemas, não é? Então, a gente quer dar a esses pacientes, deixar uma situação entre 90 e 92, 92 é um teto muito interessante, né? E quando a gente fala em exercício, o exercício tem uma questão fundamental, que é melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. A gente sabe que nos programas de reabilitação os pacientes mais graves têm um resultado menos favorável, mas quando eles conseguem fazer esses programas usando oxigênio, aquilo melhora muito a qualidade de vida do paciente, melhoram outras coisas aí que são importantes, né? O tipo de fornecimento que você vai dar a esses pacientes, os programas, eles geralmente usam os concentradores, mas a gente tem uma série de outras formas de dar, e quando a gente dá a população de Lagerfeld, o concentrador é o mais usado. A gente tem um bloqueio muito grande com o concentrador portátil, que teria a chance de aumentar a qualidade de vida do paciente, esse paciente sair de casa, sair dessa prisão da hipoxemia grave, mas são aparelhos muito caros, né? E aí, com o aumento do dólar que a gente tem agora, ele é mais caro ainda, né? E é muito importante a gente entender que mesmo esse paciente tendo hipoxemia grave, ele pode ter uma vida que se aproxima da normalidade. Então, fazer atividade física, viajar, ter brincar com o neto, ter uma participação social, isso é fundamental. Essa é uma modalidade que a gente usa muito pouco no Brasil, a gente podia usar bem mais para dar mais liberdade a esse paciente e eles não terem vergonha do catéter nasal, que é o catéter transtraqueal, isso diminui a necessidade do oxigênio. A preocupação que a gente precisa ter nesses pacientes é que quando eles são bronquíticos, eles podem ajudar a ressecar, mas se você usa 2 litros em um paciente com catéter nasal, um catéter transtraqueal, você só precisa só de 1 litro, e isso é uma vantagem aí importante, né? Nos estudos, existe uma série de controvérsias com o oxigênio no exercício, mas algumas coisas a gente sabe. A gente sabe que aumenta o indústria de exercício desse paciente, aumenta a liberdade, ele pode ganhar resistência física e ele deve ser incentivado. Isso é muito importante. A gente precisa incentivar o paciente a fazer atividade física, incentivar o paciente a sair de casa. Isso tem outros impactos na vida desses pacientes, não é? A intensidade do treinamento depende, a quantidade de oxigênio depende da intensidade do treinamento, então ele precisa estar num programa, a gente precisa ter cuidado, porque esses pacientes também têm problemas cardíacos à esquerda, podem ter insuficiência coronariana, a avaliação cardiológica é fundamental e ele precisa necessariamente, para esse tipo de situação, estar num ambiente hospitalar. Muito obrigado, gente. Obrigada, Paulo. Eu acho que nós temos alguns minutos aí para responder as questões, e são várias questões, então eu acho que pode começar com você mesmo. Aqui eles perguntam sobre a questão do oxigênio só durante a atividade física, é uma das perguntas, eu acho que eu vou até reunir com uma outra, da Ana Paula Pedro. Ela pergunta se o paciente que dessatura no esforço, por exemplo, no cito-stand test,
o tempo de recuperação da saturação de O2 deve ser levado em conta para prescrever oxigênio para atividade física. Bom, pode começar. Vai ter que ser meio rápido, porque tem algumas perguntas. Tá. Gente, mesmo que o paciente não tenha hipoxemia grave, ele tem uma saturação importante e isso limita a vida dele, é necessário que ele faça atividade física, deve ser feitos exames complementares desse paciente para a gente entender o que é que ele pode fazer de uso, fazer o exercício usando oxigênio. Isso é importantíssimo. Aumentar a resistência física ao exercício, aumentar o endurance, ele ter mais condição de fazer exercício, isso vai melhorar muito a situação dele até nas reabilitações. Nós temos algumas controvérsias com a questão do uso de oxigênio no exercício, mas isso deve ser incentivado, tá? E o paciente se sentindo bem, ele conseguindo aumentar a intensidade do seu exercício, ele vai ter uma resposta melhor ao programa. Então, eu acho válido. Ok. Sim. Aqui tem uma pergunta, Paulo, que é o seguinte: como você faz para prescrever só para exercício? Um paciente que só precisa de oxigênio durante o exercício. É uma outra pergunta. Exato. Bem, primeiro a gente precisa entender o que é que esse paciente vai fazer, tá? E a gente precisa também entender como é o comportamento da dessaturação dele durante o exercício. Isso varia, por exemplo, se o paciente é mais insuflado, se é menos insuflado, dependendo se ele for DPOC, como é o VFUM dele, como é o diafragma desse paciente. A gente precisa entender que é necessário saber como ele desatura durante o exercício e o oxigênio, a quantidade de oxigênio é prescrita segundo a necessidade dele e a intensidade do exercício que é necessário fazer. Lembrando que o coração esquerdo precisa estar bem avaliado nessas condições, né? E que esses pacientes precisam ter uma assistência muito de perto e, de preferência, que esse esquema de reabilitação, principalmente para os pacientes mais graves, sejam feitos no ambiente hospitalar. Tá? Quando você tem ergospirometria, isso faz uma diferença, até porque você pode colocar o oxigênio junto à ergospirometria e ver o comportamento, mas você pode fazer também isso no teste de caminhada, tá certo? E ter a ideia que todo mundo desatura, gente, durante o exercício, até que não tem problema. Tá? Existe uma desaturação natural. E a gente precisa entender quanto a gente precisa intervir, e isso depende do grau de gravidade da hipoxemia desse paciente e da intensidade do exercício que você queira fazer. Tá ótimo, obrigada. Agora, para Alice, a doutora Irma de Godoy pergunta qual a evidência de que o oxigênio alivia a dispneia. Então, o grau de evidência é B, tá? Não é uma certeza de benefício do uso de oxigênio para alívio da dispneia refratária. Então, a gente tem que lembrar aí da causa da doença de base, né? Quando a gente fala no caso de doença avançada, né? De doenças pulmonares, não pulmonares avançadas. Então, tem outras coisas para colocar em jogo e saber que a dispneia refratária também tem outras opções terapêuticas, não só a oxigenoterapia. Ok, obrigada. O doutor Carlos Viegas, ele pergunta para a Carolina se ela pode informar alguma coisa sobre a associação de COVID e SARS. A gente tem visto bastante essa associação, porque é comum a obesidade, né? Ela é uma das comorbidades que fazem um pior prognóstico e uso de oxigenoterapia domiciliar. Então, a gente sabe que existe muito essa interposição de diagnósticos, e a gente tem visto isso muito, inclusive SARS não diagnosticado, que a gente acaba deduzindo. Lembrando que na pandemia está difícil fazer o diagnóstico, né? A gente não consegue fazer polissono, né, como a gente deveria, e já tem também artigos publicados que também é um fator de mau prognóstico, porque é ligado à obesidade, hipoventilação, tudo isso. Então, com certeza é uma coisa importante aí que a gente tem visto no dia a dia das internações.
Eu só queria comentar que algumas perguntas vão ser respondidas pelo e-mail, ok? Mas aí, para Karime, o protocolo de titulação de oxigênio existe? Existe um protocolo único? Como que funciona isso? Voo? De titulação. Não existe um protocolo fixo de titulação para voo. Esses pacientes, eles são... A titulação ela é feita... Bom, eu não encontrei, na verdade, mas assim, a titulação é feita depois de fazer o teste ou após teste de caminhada, né? Então, vamos organizar. Então, pacientes com saturação acima de 95 ou uma PO2 acima de 70, ele está apto a voar sem ter a necessidade de correr o risco de precisar suplementar ou fazer uma hipoxemia importante. Para os pacientes que têm doença pulmonar e têm isso abaixo, né? Então, uma saturação abaixo de 95, uma PO2 abaixo de 70, esses pacientes precisam ser avaliados de uma forma mais minuciosa se vão fazer hipoxemia e vão precisar de suplementação no voo. Então, teste de caminhada, você pode fazer o teste de hipoxemia de voo, né? Colocar o paciente para utilizar o oxigênio a 15%, esse paciente desaturou, então você vai titular daí o oxigênio para esse paciente após essa dessaturação, né? Pensando aí, tentando titular justamente para ficar ali acima de 93% de saturação, quando essa saturação cair abaixo disso. Mas não tem nenhum protocolo. Isso fica mais fácil, na verdade, quando o paciente já é usuário de oxigênio terapia domiciliar prolongada. E daí você já tem, esse paciente já é titulado, você já conhece o paciente, né? E aí, às vezes, a gente titula 1, 2 litros a mais ali, porque você sabe, a gente consegue avaliar a queda. Então, geralmente, nós que somos saudáveis vamos cair 3 a 4 pontos de saturação de oxigênio quando a gente sobe, né? Então, para a gente imaginar que esse paciente que já é usuário, a gente vai ter que subir ali pelo menos uns 2, 3 litros para ele saturar de forma adequada quando ele for voar, se ele já é o nosso paciente corriqueiro de consultório, né? Se é um paciente com 1 litro, a gente vai ter que titular ou colocar ele para fazer exercício e titular isso, por exemplo, né? Que é uma opção, ou estimar isso para uns 3 litros a mais, pelo menos, do que ele usa do basal, para ele poder voar. Obrigada, Karime. E eu acho que também é importante lembrar que, quando é prescrito o oxigênio, é interessante nós tentarmos, pelo menos, fazer essa titulação, avaliando o paciente no retorno, vendo quanto que ele satura durante o uso do oxigênio. A gente estava conversando que não existe um protocolo, mas que isso é muito importante. Uma outra pergunta é, após a alta médica, o paciente que teve oxigênio prescrito, é uma pergunta do Rubens Rodrigues Pinto, de Porto Velho, Rondônia. Quando deverá ser feita uma reavaliação desse paciente? Carolina, quer responder? Normalmente, o retorno que a gente tem feito de pós-Covid, que não sai usando oxigenoterapia, a gente pede 60 a 90 dias, né, para ver sintomas, repetir tomografia, talvez uma prova de função pulmonar, e aí é de acordo com o segmento pós-Covid que a gente costuma fazer. Mas paciente usando oxigenoterapia, o ideal é retornar normalmente a gente faz em 10 a 15 dias, né, depois da alta hospitalar, mas é porque aqui a gente tem facilidade de contato telefônico com o paciente, né? Então, eu acho que é muito importante ter essa ponte. Lembrar que normalmente a hipoxemia do COVID, quando ela é sem outras complicações, ela tem uma recuperação rápida. Eu vi aí, olha, eu tentando responder outras perguntas. Eu vi outras perguntas citando de saturação no esforço e tudo. A gente vê que, às vezes, com 1, 2 dias a mais de internação, essa hipoxemia, quando ela não tem outras complicações, ela costuma resolver rápido, né? Uma hipoxemia que, normalmente, a gente consegue resolver rápido. Então, é importante a gente até alertar o paciente disso e a gente ficar, né, ciente de que, normalmente, é uma hipoxemia que a gente consegue reverter rápido. Inclusive, se ela não reverte rápido, aí também a gente deve investigar outras causas, né? Ótimo.
Aqui tem uma pergunta sobre como deve ser feita a manutenção dos equipamentos. É uma pergunta do Matheus Milani, de Limeira, São Paulo. Bom, Karime quer responder sobre isso? Eu vou começar a comentar. No servidor, nós temos um serviço de oxigenoterapia e nós costumamos dar um material educativo e informar o paciente. Eu acho que isso é muito importante após a prescrição do oxigênio. E a manutenção é mais no sentido da limpeza mesmo do catéter e troca dos catéteres, das máscaras. Mas pode complementar, é que eu não estava escutando, Karine. Não, sim, principalmente com os dispositivos, né, eu acho que a gente precisa educar o nosso paciente, né? A limpeza é muito importante, a troca de catéter é muito importante, a troca de máscara é importante também, a gente precisa orientar o paciente que faça isso de forma correta. Com os dispositivos portáteis, é importante sentar com o paciente e estudar o manual daquele dispositivo, a mesma coisa dos concentradores portáteis, né? Aqui eu costumo até indicar qual é a assistência técnica para quando houver qualquer tipo de intercorrência com esses dispositivos, porque elas ocorrem. Agora, na pandemia mesmo, eu tenho 2 concentradores e eu estava emprestando aos pacientes e um deles, no meio da suplementação de oxigênio, queimou e ele teve que ir para Goiânia para assistência técnica porque não tinha aqui no Mato Grosso. Então, todo esse caminho, além da higiene, além do cuidado com até normativa de energia, no consultório que eu atendo, as tomadas são 220 e os concentradores são 110. E aí, várias vezes, os pacientes levam e não perguntam e eles acoplam, porque eles também não sabem se é bivolt, se não é. Então, além da limpeza externa, a troca de catéter, de máscara, estudar o manual, que é muito importante, porque tem muita minúcia de uso, de tempo, do que precisa trocar. Às vezes tem alguns concentradores que até, concentradores fixos, que até filtro lateral, você precisa trocar uns mais antigos. Então, assim, tudo isso precisa ser discutido com o paciente com relação ao dispositivo que ele utiliza. E, às vezes, até a necessidade de ter um dispositivo diferente. Então, quem tem concentrador em casa, lembrar que energia falta, por mais que você faça um laudo, que a gente faz, que esse paciente ele tem necessidade de ser avisado com antecedência com relação ao restante da população do corte de energia. Se faltar, ele precisa ter um cilindro para não ficar sem oxigênio durante esse período de falta de energia. Obrigada. Pode, Vera. Pode falar. Isso. É muito importante que isso seja colocado nos protocolos da Secretaria de Saúde, né? Toda a Secretaria de Saúde, possivelmente, hoje já tem aí um protocolo de oxigenoterapia domiciliar prolongada, né? E existem problemas que são muito práticos, né? Um deles, por exemplo, é o backup. O backup é um backup de alumínio caro, né? Você tem problemas sociais envolvidos e quando o paciente descobre o preço do backup, né? Ele termina vendendo, fazendo outras coisas, tem uma série de problemas. Outra coisa também é que para que ele não consuma o backup, porque a falta de energia realmente, você tem 2 situações, o paciente que precisa muito e o que não precisa muito, mas a partir de quando você coloca ele num programa de oxigenoterapia, é interessante que você garanta, né, ele não está no ventilador, isso é importante, né? E muitos deles não usavam, tendo necessidade, há muito tempo, né? Ah. E a gente sabe que aqueles 2 estudos iniciais diziam que para prolongar a vida, o número de horas é um número de horas bastante significativo, no mínimo 16, 18 horas por dia, né? Então, algumas horas que ele passasse um determinado dia não seria. Mas isso depende muito da gravidade. Agora, o Estado está garantindo a ele que ele vai usar, né? E uma das coisas que é necessário se colocar num programa, olha como as coisas a gente tem que pensar meio fora da caixa. Paulo, é só porque
só encerra porque eu vou fazer Tá. encerramento. Tá. É que a empresa de energia, que o uso do concentrador vai aumentar a conta de energia dele. Tá? Sim. E isso pode desestimulá-lo a que ele não use. Então, tem que haver acordo com a empresa de energia de cada estado. Tá. Muito obrigada. Eu só queria lembrar um ponto que eu acho que sempre é importante reforçar, a questão do tabagismo, que o ideal é que esses pacientes não fumem mais quando tiverem a prescrição de oxigênio, não só por acidentes, mas para que a oxigenoterapia tenha um efeito melhor. Boa noite a todos. Queria agradecer muito a presença da Carolina, da Alicia, Karine e Paulo, e de toda a audiência. Eu espero que todos tenham aprendido bastante e as questões vão ser respondidas, as que não foram respondidas agora, por e-mail. Muito obrigada a todos, viu? Boa noite.